Olá, galera, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar para vocês a terceira parte, que é a aula 4 do curso intermediário de Python a partir de estrutura de dados. Somos Maria Eduarda Donato e Daniel Moreira de Souza. Certo. E aqui está o sumário, né, de algumas estruturas mais avançadas, né, que é a árvore, o grafo e a tabela hash. Na aula de hoje a gente vai abordar esses três assuntos. O primeiro assunto são as árvores, né, que é uma estrutura de dados, né, que organiza de forma hierárquica, né, e ela é composta por nós esses nós são conectados por aresta, né. E como assim hierárquico, né? Tipo, na árvore tem um relacionamento de pai e filho. Então tem um nó raiz, que é esse primeiro nó. E esse nó aqui é filho desse daqui. Então esse daqui é o pai dele. Então tem uma forma hierárquica, né? Como se fosse uma árvore familiar. E como eu falei, a árvore, tem um nó raiz, né? Que é o nó principal, como se fosse a cabeça, é o ponto que a gente começa a árvore, né? Quando a gente vai implementar ela, a gente começa pelo nó raiz, aí tem o filho. E esses de aqui de baixo, né? Os nós mais abaixo da árvore, né? Que não tem nó conectado a ele, né? Por baixo, como se fosse. Ou seja, ele não tem um filho, ele é chamado de nó folha. E a árvore tem uma propriedade muito legal que é a altura, né? Então, por exemplo, aqui a altura seria 3, né? Que é um nó raiz, o nó filho e o nó neto, né? Digamos assim. E o porquê essa parte da altura é interessante, né? Porque quando a gente começa a fazer árvores como de busca e tal, existe buscas por profundidade e existe busca por largura. A busca por profundidade é como se a gente pegasse um caminho e seguisse até o final para tentar encontrar o que a gente quer, tipo um dado ou qualquer coisa. E a busca por profundidade, em vez de ir até o final, né, até a nova folha de um caminho, a gente vai o nó raiz, aí depois vai para o filho, aí vai para esse, para esse. Aí não achou, aí vai para esse, para esse, para esse, para esse. Que a busca em profundidade ela é muito demorada, ela é muito custosa. Então vocês têm que ponderar se vocês querem essa forma de busca, né? Tem vários tipos de ave, vários tipos de busca. Outra coisa interessante, voltando aqui, onde a gente utiliza árvore é na questão do servidor no DNS, né? Que por exemplo, tem aqui o servidor raiz, né? E quando a gente vai fazer uma requisição, por exemplo, para entrar no site da UFPB, né? Então a gente vai do edu.br. Pronto. A gente primeiro pede para o nó raiz, aí o nó raiz vai mandar, por exemplo, para esse o nó raiz, o servidor raiz vai mandar para o servidor BR e o servidor BR vai responder dizendo qual é o IP do servidor edu.br. Isso é importante para evitar que o servidor DNS, né, que é o servidor que vai transformar algo que a gente precisa por nome, né, por exemplo, sei lá, YouTube e no IP do servidor que tem lá o YouTube. Então, para evitar que o nó raiz fique sobrecarregado, ele vai desmembrando essas requisições entre os seus servidores filhos. Os grafos são estruturas, basicamente eles são feitos por vértices e arestas, e eles representam as conexões entre objetos, entidades, entre coisas quaisquer. Então, por exemplo, nessa imagem aí, o nó 4 está conectado ao nó 5, ao nó 3, ao nó 6. O nó 6, por sua vez, ele só está conectado ao nó 4. E esses grafos eles podem ser utilizados para representar, por exemplo, relações entre pessoas, rotas entre cidades, onde as coisas que elas são conectadas umas com as outras, elas teriam um caminho ou uma relação entre elas, enquanto as coisas não conectadas não teriam. E daí, para se acessar uma coisa não conectada a partir de outra, seria necessário traçar um caminho ou uma rota para poder se realizar determinadas atividades ou então fazer algum tipo de utilização com esses dados. A tabela hash, por sua vez,
ela é uma estrutura que basicamente ela mapeia uma chave a um valor ou a um conjunto de valores usando funções de hash. Função de hash ela recebe uma chave e basicamente ela realiza algum tipo de computação. Ela faz alguma coisa para decidir em qual agrupamento de hashes, em qual bucket, essa chave ela será colocada. Então, basicamente, por exemplo, uma lista de nomes elas podem ser hasteadas de acordo com a letra inicial, ou então de acordo com a divisão por um dado número, pelo resto de divisão, por alguma, por alguma coisa que basicamente permita dividir os, as chaves em grupos. Isso é importante porque ao receber uma chave, você imediatamente já sabe em qual bucket essa chave ela foi colocada. E isso permite que a busca ela fique muito eficiente mesmo. É. Aí tem um probleminha na tabela hash que é a questão de colisão, né? Que é quando duas chaves caem no mesmo box, né? Então, o objetivo, seu objetivo, né, quando criar uma tabela hash é diminuir as colisões. Agora a gente vai para o Colab, né, onde a gente vai mostrar mais exemplos e também vai ter uma parte teórica um pouco mais pesada. Bom, gente, como eu tinha falado, né, a gente tá no Colab aqui, aí no Colab vai ter uma parte teórica, né, que é uma árvore, a árvore é uma estrutura de dados hierárquica, né, composta por nós conectados por esta, o nosso superior é a raiz e os outros, e os que não têm fio é chamado de folha, né. Aí tem as funcionalidades de hierarquia, né? Representar relações hierárquicas. Tem a parte de busca, né? Você pode fazer uma busca mais eficiente, né? Como eu falei, duas opções de busca, mas tem várias opções de busca, só pesquisar. E também tem a questão da ordenação, né? Você pode fazer árvores binárias de busca, né? BST, que permite ordenar esses elementos, né? Então, para a direita são os elementos maior que a raiz, para a esquerda são elementos menor que a raiz. Então tem vários tipos de árvores, daqui só tá citando quatro, né? Mas tem diversos outros, né? E aqui também tem algumas curiosidades, e agora a gente vai para o exemplo da árvore binária, né? No caso aqui, a gente não está implementando a árvore binária do C, né? Mas você pode, né? Existem vários tipos de implementação e vários tipos de linguagem que você queira. Aqui a gente está utilizando uma biblioteca no Python chamada Networks, que é uma biblioteca que implementa várias estruturas, tanto de rede quanto de dados, né? E aí a gente criou uma função que é para desenhar uma árvore binária, né? A árvore binária é uma árvore que um nó só pode ter no máximo dois filhos, né? E aí a gente cria uma árvore, né, com essa função aqui de graph, né, que a gente está criando um grafo direcionado, né, que é a árvore, né, que a árvore é um tipo de grafo. Aí a gente vai, nessa parte aqui, a gente está adicionando algumas arestas, né. Então, como é que funciona aqui, né? Aqui, imagine que o nó raiz é o 1. E aqui eu estou adicionando uma aresta do 1 para o 2, né? Então a árvore tem do 1 para o 2 e do 1 para o 3. Então é o nó raiz 1 com o filho 1, 2 e 3. Aí aqui eu estou puxando o filho do nó 2, né? Que é filho do 1. Então o nó 2 tem o filho 4, 5 e assim adiante, né? E aqui eu estou adicionando essas arestas, né, na árvore. E aqui eu estou definindo a camada, né, o nível de cada nó, porque vai ser importante para a visualização, né, aqui futuramente. Então aqui eu estou pegando só a distância, né, medindo a distância, o caminho entre o nó raiz e o nó que eu quero descobrir, né? Descobrir não, o nó que eu quero botar na figura, né, na imagem do gráfico. E eu tô calculando qual é a camada que vai ficar, se vai ficar na camada 1, na camada 2, etc. Para poder ficar assim na horizontal, né? No caso aqui tá na vertical, né? Bem organizadinho assim na mesma camada. Por exemplo, aqui eu tô criando o atributo ler que eu tô usando aqui, né? Nessa função da biblioteca multipartitor, nessa, calma, que eu estou usando aqui nessa função da biblioteca, né? Esse método. Aí eu estou passando o grafo,
o grafo, né, que na verdade nesse caso é uma árvore, e eu tô organizando, né, fazendo o layout dessa árvore por meio desse atributo. Aqui só são coisas da biblioteca que vai desenhar, né? E adicionando título e mostrando, eu estou chamando essa função. E aqui tá a árvore pintada, né? Então, a raiz um, aí vai ter o filho 2 e 3 e o filho 2 tem 4 e 5, como eu tinha mencionado anteriormente. A tabela hash, ela é uma estrutura de dados que basicamente ela recebe uma chave e ela liga essas chaves a valores a partir de uma função chamada de função de hash, que basicamente ela é usada para determinar em qual índice uma dada coisa será armazenada. Então, basicamente, ela tem uma inserção bem rápida e a busca dela também é geralmente muito rápida. E digo isso geralmente porque se o hash não for planejado com cuidado, pode ocorrer de que para o conjunto de dados necessários, o hash ele acabe acumulando tudo num lugar só, ou ou em alguns poucos lugares, e não seja tão eficiente assim o uso de uma tabela de hashing. E basicamente existem dois tipos principais de hashing. O hashing cadeado, onde você usa uma lista encadeada, então basicamente quando duas coisas elas têm o mesmo índice, a função de hash dá o mesmo índice para duas coisas, elas são colocadas em uma lista e cada coisa nova vai ser acrescentada no final da lista. E o hash de endereço aberto, basicamente, ele tenta remover colisões, mas quando ela ocorre, porque pode ser impossível garantir que a colisão não vai ocorrer. Então, quando a colisão ocorre, ele tenta colocar em alguma outra posição que seja fácil de encontrar. Assim, tipo, ela ainda é eficiente, mas ela pode não ser tão eficiente se ocorrer em uma sequência muito grande de colisões. E, basicamente, é muito importante, como eu disse, escolher sua função de hashing, porque ela tem que escolher de forma mais uniforme e mais balanceada possível para que não ocorram tantas colisões, senão o hashing ele perde o seu propósito. E elas são usadas em muitas coisas, como implementações de dicionários das linguagens de programação e bancos de dados. E eu vou mostrar aqui para vocês o código, onde está implementando um exemplo de tabela hash em Python. Então, aqui, basicamente, da biblioteca de coleções do Python, ele está importando o dicionário ordenado, que ele é feito usando tabela hash e, basicamente, ele usa técnicas de hash. E ele adiciona um contato, porque nessa aplicação ele está querendo criar, basicamente, uma lista telefônica. E, basicamente, ele faz um mapeamento entre nome e telefone. E quando você utiliza um get, ele vai tentar pegar o nome e ele vai fazer essa busca a partir da função de hash, mas pode ser que ele não encontre, então ele retorna o ali o contato que não foi encontrado, caso ele não encontre. Para remoção do contato, basicamente, se o nome ele tiver na tabela, você pode deletar. E o Python ele é bem alto nível, então, no geral, funções de hash nos dicionários elas já são pré-implementadas pela linguagem para gerar a maior eficiência possível, mas em outras linguagens como C, C++, pode ser necessário criar do zero a função de hash. Ali tem uns exemplos adicionando alguns números de telefones e basicamente tem também alguns exemplos obtendo os números das pessoas e ele remove o telefone do Bob e você pode perceber que justamente ele dá a resposta de que o contato ele não foi encontrado porque o contato do Bob foi removido logo acima. Então ele não existe mais na tabela hash. Bom, agora eu vou falar sobre grafo. Como o Daniel tinha falado, né, anteriormente, grafo é uma estrutura de dados que é composta por um conjunto de nós, ou vértices, né? E um conjunto de arestas que conecta esses pares de nós, né? Tem algumas funcionalidades, né? Que é a representação de relações, que é útil para representar redes sociais, rotas e muitas outras relações, né? Como o Daniel tinha falado.
Tem a busca, né? Que tem a busca por largura, a busca por profundidade, que eu expliquei na parte de árvore. É, caminhos mínimos, né? Já parte, negócio parte com assunto puxado para PA, né? E tem os algoritmos como esses dois aí, que vai tentar, né, ajudar a encontrar o caminho mais curto entre os nós. Tem alguns tipos de nós aqui, né? Provavelmente tem mais, né? Mas os principais são grafo não direcionado, né? Então a aresta, ela tanto não tem uma direção, né? Tanto pode ser de A para B quanto de B para A, né? Tem um direcionado, né? Então a aresta tem tipo uma setinha, então seria de A para B só. Então de B para A não entraria, não teria. Então de B para A, né? Não poderia, né? Tem grafo ponderado que cada aresta tem um peso, né? Isso é importante para fazer algoritmos de otimização, de busca também, né? Você quer chegar na cidade e você passa por os caminhos, né? Então você vai calcular, né? Qual é o caminho ótimo, né? Então esses pesos são importantes. Também tem o gráfico não ponderado, que aí não tem esses pesos. É, Algumas curiosidades, né, que grafos são amplamente usados em problemas de otimização, como o problema do caixeiro viajante, né, muito conhecido de APA. Redes sociais como o WhatsApp não, mas tipo, WhatsApp também, mas tipo, como o Instagram, o Facebook, né, o grande aliado do Facebook foi em grafo. Onde as pessoas são nós e amizades são arestas, né, então... Enfim, grafo é um assunto bastante extenso, né, a gente não vai conseguir falar aqui tudo sobre grafo, tudo sobre árvore. Tipo, seria uma aula, um semestre da faculdade só falando sobre árvore, tanto de árvore que tem. Então, aqui é mais para ser um resumo, né, que dê uma ideia geral do que é cada estrutura de dados. Agora a gente vai para o exemplo. Bem, o exemplo prático, basicamente aqui importa a biblioteca Networks, com o nome de NX e o Matplotlib para poder mostrar os gráficos e a plotagem da biblioteca. Basicamente, para criar um grafo, você usa o comando nx.graph e ali ele tem o grafo G. E para adicionar o nó, basicamente você passa o grafo e o nó, e daí você usa grafo.addNode e passa o nó para o grafo, e esse nó ele vai ser adicionado ao grafo. Para adicionar a aresta, você tem que dizer quais são os dois nós que vão ser, dos quais vai ter uma adição de aresta, e qual vai ser o peso associado a essa aresta se ele existir. Se os pesos forem também de ser todos iguais, basta passar todos os pesos com o mesmo valor. Para remover o nó, você tem que dizer qual é o nó que você quer remover. Para remover a aresta, você tem que dizer quais são os dois nós, dos quais a aresta fica entre os nós, né? Para buscar um vizinho, basicamente, para buscar os vizinhos, basicamente, nós usamos o grafo.neighbors e passamos o nó dos quais nós queremos encontrar os vizinhos, e nós transformamos isso numa lista Python para poder ser mais fácil de manipular. Para verificar se um nó existe, basicamente é só você usar o in, que é uma função padrão do Python, que ele checa se uma coisa está numa coleção. Se isso for verdade, ele vai adicionar true numa lista. Aliás, ele vai gerar um true, um verdadeiro. Se para verificar a aresta, basicamente, você vai utilizar a função hasAdd e você vai passar os dois nós, que vai basicamente checar se os dois nós estão ligados por uma aresta. O menor caminho, a biblioteca NX já tem a função que usa o algoritmo de Dijkstra, que é basicamente um dos algoritmos de otimização que tenta encontrar o menor caminho entre dois grafos. Aliás, entre um grafo, basicamente ele vai montando as menores árvores possíveis, que a árvore ela é basicamente um grafo, ela é um grafo onde não é completo, então basicamente ele gera esse caminho a partir desse algoritmo de Dijkstra, e
Para desenhar o grafo, ele usa o Matplotlib para gerar o desenho do gráfico, do grafo, do grafo, basicamente usando a função Draw Networks, e você pode desenhar um caminho também utilizando o Draw Networks Edge. E no final você pode colocar labels e fazer tudo tranquilo. E ali ele vai adicionar os nós e as arestas utilizando as funções que já foram feitas. Ele também vai fazer testes de remoção, de busca local em vizinhança, e ele vai fazer verificação de nós e arestas se elas existem. E basicamente você pode rodar a função para ver todas essas funções sendo executadas. O resultado final é, como a última função a ser executada é a função do gráfico, ele vai mostrar o grafo plotado no Matplotlib. Bom, gente, esse é o fim da nossa quarta aula, né, sobre estrutura de dados, né, a parte 3. Então a gente está finalizando agora e na próxima aula será um novo assunto. Obrigado pela atenção. Valeu.